Eu quero começar uma série de mensagens que serão 4 mensagens apenas, 2 hoje, 2 domingo que vem, com o tema Coisas Maiores. E nós vamos caminhar nesse tema, nós vamos avançar nesse tema, e eu tenho a certeza de que Deus vai falar o coração de cada um. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21. O meu desejo, irmãos, é que já próximo de começar um ano, possamos avaliar como tem sido a nossa vida com Deus, no ministério, na família. E quando nós falamos que Deus nos chama a fazer coisas maiores, isso está registrado em João capítulo 14, 12, que diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, 12. E eu quero caminhar com você hoje sobre o tema Queime os arados. E nós vamos ler então o texto de 1 Reis, capítulo 19, de 19 ao 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: a palavra do nosso Deus, 19 ao 21, 1 Reis 19, de 19 a 21. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo, e havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou o madeiro do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram, e então partiu com Elias como seu ajudante. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa manhã, amém, irmãos? A maioria das pessoas anseia mais da vida e sentem que é necessário uma razão para a sua existência. Quem não tem uma razão para a existência vive num vazio existencial. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e não sabe também o que está fazendo aqui. A pergunta nessa manhã é: e você está insatisfeito com o tipo de vida cristã que tem levado? Você está insatisfeito ou você está satisfeito? O que nós precisamos pensar é que quando Jesus deixou essa orientação, e aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz e que eu faço, ele foi dado a nós, como seus discípulos. Essa palavra foi dada a nós de fazermos ainda obras maiores do que ele fez. Acredito em milagres, eu creio que Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode libertar, mas nós não vemos comumente por aqui ainda esses dias, talvez um caso isolado aqui e ali, pessoas que estejam saindo da paralisia e andando, cegos vendo, leprosos sendo curados. Mas a questão não é essa, a questão não é evidências de milagres apenas, mas de uma vida em que sirva para acolher o outro, para abraçar o outro, porque o que mais Jesus fez foi estar com gente, cuidando de gente, não só os doentes, mas os oprimidos, mas aqueles que estão afastados. Jesus não está nos chamando para sermos maiores que Ele, Ele nos chama para sermos maiores com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. O que Jesus afirmou que faríamos coisas maiores, encaixa no sentimento de amar o próximo, de cuidar do próximo.
de levar o próximo a um crescimento espiritual. Se continuarmos vivendo um baixo nível espiritual, um baixo nível de compromisso com Deus, com a igreja, com o ministério, seremos apenas pessoas medíocres. Medíocres na nossa vida, porque somos cristãos, estamos na igreja, mas não frutificamos. Somos cristãos, estamos na igreja, mas não levamos ninguém a Cristo, e nem sequer evangelizamos. Então, o que significa ser grande diante de Deus? Uma coisa é acreditar que Deus nos chamou para uma obra maior. Acredito que quando você foi tocado pelo Espírito Santo, foi chamado para estar nessa igreja, você não foi chamado para ser um consumidor da fé, ou aquele que vem para a igreja, ouve uma palavra e vai para casa. Você foi chamado para ser discípulo, e discípulo precisa fazer e pisar aonde Jesus pisou. Há um livro chamado O que faria Jesus no nosso lugar? O que eu faria em Jesus nesses dias? A pergunta que precisa ficar em nossa mente é se nós estamos vivendo como aquele aluno da escola, bom o suficiente para passar. É o aluno que só pensa em tirar aquela nota básica, ou é 6 ou é 7, depende da escola. Não importa, o que importa é que foi bom o suficiente. Se nós estamos vivendo uma vida cristã de ser apenas bom o suficiente, nós estamos sendo medíocres na nossa vida cristã, porque Deus nos chama para coisas maiores, para obras maiores, e Ele colocou sobre nós isso: se aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Acredito que almejar a grandeza, almejar a excelência não é ruim. Temos trabalhado bastante aqui na nossa igreja a excelência em tudo que fazemos, e às vezes o pastor é até chato em algumas coisas, porque isso não está funcionando, porque isso está assim, porque está fora de ordem, porque as coisas não estão no lugar. Porque nós temos que pensar na obra de Deus como coisas maiores. Não é o jeitinho, não é da forma que dá, de qualquer jeito. A excelência da obra de Deus está naquilo que nós fazemos. Não é bom só para ser suficiente, é bom para ser excelente. E fazer coisas maiores, ela parte da nossa vida com Deus, parte também da nossa vida de testemunho, parte da nossa vida de pregação da palavra, parte da nossa vida no ministério. Fazer tudo com excelência. Bom o suficiente te prende à estagnação. Tentar alcançar a grandeza é elevar a excelência. Então eu quero provocar nessa manhã a você a pensar grande, mas não grande com vaidade, não grande com orgulho, mas pensar grande em ser útil verdadeiramente a essa obra. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores. Baseado no texto, queime os arados, o que nós identificamos aqui, que essa primeira fase de Elias aparece na Bíblia. Ele não era profeta, nem era um grande líder, nem um sábio, nem um fazedor de milagres. Ele estava no campo, cuidando do seu arado, da sua junta de bois apenas. E o que aparece no cenário é que Elias, o grande profeta, joga sobre Eliseu a sua capa. E Eliseu então, vendo que colocar a capa é chamar para ser sucessor. Colocar a capa sobre alguém, no costume do Velho Testamento, era o sentido de passar a autoridade. A capa era algo de autoridade. Então eu colocar a capa sobre alguém é que eu estou dando a ele a autoridade que eu tenho, eu estou passando. E Elias faz isso com Eliseu. Eliseu está simplesmente cuidando de 12 parelhas de bois. Provavelmente 12 parelhas de boi é uma família muito bem financeiramente, próspera. Ele está cuidando exatamente do arado, cuidando da terra. O seu ministério é completamente diferente, mas há um chamado de Deus para a vida de Eliseu. E Elias, quando coloca a capa sobre Eliseu, passa para ele essa responsabilidade. Você se identifica com esse tipo de vida? Por exemplo, acordar, se vestir e trabalhar, almoçar, voltar para o trabalho, se limpar, jantar, ver TV e dormir, acordar na manhã seguinte e começar tudo de novo? Acredito que todos nós. Rotina não é problema. O problema é quando transformamos rotina em monotonia, quando aquilo perde o sentido.
Quer ver uma coisa? Casamento. Pois muita gente fala, o casamento entrou na rotina. Rotina não é o problema. Você tem família, você tem que pagar contas, você tem que construir sua casa, você tem que cuidar da sua esposa. O problema é quando se transforma em monotonia. Não há algo mais, não há um plus a mais, não há um ponto, talvez fora da curva. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Quando entramos na monotonia, o que era paixão e prazer, alegre na caminhada com Deus, se torna obrigação e fardo. Então, monotonia é quando o cristão está na igreja, ele faz por obrigação. Ele não tem mais prazer, ele não tem mais vontade, ele não tem mais alegria, ele faz e aquilo se torna, sabe o que? Um enfado. Ir para a igreja é peso, ter ministério é peso, pregar é um peso, porque nós não temos um relacionamento mais profundo com Deus. Rotina se transforma em monotonia. E eu quero conversar com você hoje alguns passos para a gente poder pensar sobre isso. Se você está satisfeito com a vida espiritual que você tem, com a vida que você leva, é algo que você precisa refletir nessa manhã. O primeiro passo para uma vida melhor, percepção da presença de Deus. Coisas maiores começam quando você se torna mais ciente da presença de Deus em sua vida. Elias aparece e lança um manto sobre Eliseu. Deus havia mandado Elias procurar Eliseu. Quando Eliseu recebe a capa de Elias, ele entende que havia algo diferente acontecendo. Havia um chamado. O encontro de Elias representa o encontro com o nosso Deus. Eliseu recebe a capa de Elias, mas era como se o próprio Deus estivesse chamando Elias a uma missão. Deus está fazendo um convite pessoal a nós nessa manhã, de nós sairmos do marasmo, de nós sairmos do comodismo, da monotonia e começarmos a pensar coisas maiores para a sua vida. Ele está perto de você, está ao seu lado, Ele está presente na sua vida, na sua casa, no seu ministério, mas ainda o que você está fazendo é pouco. Cantar no coro, participar do corpo diaconal, ser um pastor, ser um líder de algum ministério e cumprir a rotina de ministério ainda não é suficiente. Não é só isso, coisas maiores. A questão é se você escolherá seguir a Deus em direção às coisas maiores. A percepção de Eliseu em relação a Elias mudou completamente a sua vida. Diz o texto que ele volta à sua casa e desfaz de tudo que ele tinha. E é por isso que o tema é queimando. E eu quero pensar com você nessa manhã, para tirar você dessa visão cristã, que talvez a igreja está crescendo, a igreja está bem, o culto está maravilhoso, o ministério de louvor é muito legal, a recepção da igreja é maravilhosa, mas ainda há coisas maiores. Ainda há coisas maiores para nós, amém, irmãos? A cidade precisa da nossa presença. As famílias que estão vivendo caos social, os jovens que estão aprisionados nas drogas, no crime, a cidade de violência precisa de coisas maiores, e essas coisas maiores só virão de sua parte. Quando você, como verdadeiramente um discípulo, se colocar nessa posição, a percepção da presença de Deus, Deus tem chamado a nossa igreja e tem chamado você para algo maior, para um trabalho ainda maior. Segundo, passos para uma vida maior, consciência do chamado de Deus. Falamos sobre a percepção da presença de Deus e agora vamos falar sobre a consciência do chamado. Coisas maiores começam quando você entende que Deus tem um chamado para você. Todos nós aqui temos um chamado. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser missionário, nem todo mundo foi chamado para cuidar de criança, nem todo mundo foi chamado para cuidar de adolescente, nem todo mundo tem chamado para cantar, para pregar, para ensinar. Mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos, seguidores, a imagem de Cristo. O chamado, ele deve nos consumir. Mas quando Elias se aproximou de Eliseu, a história relata que Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre si a capa. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. 1 Reis, versículo 20. O ato, como repito, de lançar a capa significa a escolha de Eliseu como seu sucessor. A capa foi o chamado. O dia que você se converteu foi o chamado. O dia que você se batizou foi o chamado.
O dia que você começou a participar da igreja e se sentiu o desejo, eu quero viver essa realidade de igreja, de família, você foi chamado. Não foi uma capa que desceu do céu, alguém jogou sobre você, mas foi dentro do seu coração, você se sentiu incomodado e você está aqui por vontade própria. Ninguém aqui é obrigado a estar aqui, mas está aqui porque você foi chamado. Então a percepção da presença de Deus e a consciência do chamado deve nos levar a fazer coisas maiores, de não estarmos satisfeitos com o nosso ministério, de não estarmos simplesmente, tá bom do jeito que está, bom o suficiente para passar, mas o bom o suficiente não é excelente. Deus também nos chamou, mas temos que fazer uma escolha, de fazermos as coisas com excelência. Terceiro, para viver coisas maiores, queime os arados. Coisas maiores começam quando você queima os seus arados. Se Deus chamou todos nós para fazermos coisas grandes, e essa fica a pergunta, então por que a maioria das pessoas não experimenta isso? Porque depende de escolhas. A Bíblia vai dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Alguém vai dizer, não, mas eu quero ser escolhido, eu não quero só ser chamado, eu não quero ficar de fora, mas isso só depende de você. Há um livre-arbítrio para todos nós, de fazer a obra de Deus e seguir a Jesus ou não. Se todos somos chamados, e fomos chamados para fazer a obra, agora para fazer a obra, só depende de você, de realmente desejar fazer. Queimar os arados, como nós podemos ver, no versículo 21, Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ara para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Quando Elias chama Eliseu para coisas maiores, Eliseu volta para sua casa para desfazer de tudo aquilo que ele vivia. Alguém pensa, poxa, mas ele podia vender os bois, ele podia vender o arado, ele podia fazer. Mas ele quis se desfazer de tudo que o aprendia no seu passado. Era o tipo de sentimento, eu vou sair daqui e eu não quero voltar mais. Eu poderia ter deixado a sua fazenda para cuidar, enquanto ele ia com Elias, mas ele disse não. Para viver coisas maiores, eu preciso romper, eu preciso quebrar, eu preciso queimar o meu passado. E ele então mata os animais, queima os arados, faz lenha, cozinha, assa carne e dá ao povo e segue Eliseu. O que você precisa fazer nessa manhã para você poder seguir o seu chamado? Quais são os arados que você precisa queimar? Quais são os bois que você precisa se desfazer? Porque enquanto você não romper com o seu passado, com aquilo que te aprisiona, com aquilo que não permite que você avance, você não vai viver coisas maiores. Se nós não abrirmos mão da nossa história, dos nossos pensamentos e nos entregar completamente a Deus, Senhor, eu quero que a minha vida seja usada para coisas maiores e não para a mesmice, e não para o bom suficiente. Aí é preciso fazer uma avaliação. A verdade é que você não consegue entrar numa nova vida se você não queimar o seu passado. Pastor, o que seria queimar o passado? Talvez aquilo que te prenda hoje. Para você viver coisas maiores, quem sabe você precisa queimar os seus arados da falta de tempo. Você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para estar no culto. Talvez você tenha que romper com isso. Você precisa ter tempo. Talvez seja os amigos, os prazeres, a vida que você leva e você não quer abrir mão. Não tem como viver coisas maiores se você não romper com o seu passado. Não tem como vivermos coisas novas na obra de Deus se nós não abrirmos o nosso coração e a entrega seja plena. Romper com o passado também parte da vida pecaminosa que levamos. Se há pecado, se há prisões, se há práticas mundanas, se há coisas que não edificam a vida de um cristão, você provavelmente não vai viver coisas maiores. Talvez seja bom o suficiente, e olhe lá, se for suficiente. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus como igreja, viver o sobrenatural como irmãos de igreja, como membros de igreja, como discípulos, para fazer da nossa vida ter sentido, porque começamos a falar exatamente isso. Uma pessoa que vive esse mundo e não tem sentido nesse mundo, vive uma crise existencial.
Ao render tudo a Deus, você perde o controle, e isso é verdade. Quando nós nos entregamos plenamente a Deus, você não tem controle da sua vida. Você não sabe para onde você vai, nem o que você vai fazer. Há pessoas que querem ter o controle, e essas pessoas não podem ser chamadas. Elas não podem se entregar ao reino. Não tem tempo, se preocupam com as coisas dessa vida, estão preocupadas com sua riqueza, o seu dinheiro, o seu sucesso, provavelmente não viverão coisas maiores. Mas quando nós nos entregamos a Deus, Ele supre a nossa necessidade. Ele não permite que nos falte nada, mas em todas essas coisas, o nome do Senhor é exaltado através da nossa vida, quando nós nos entregamos de forma consistente. Eliseu atendeu prontamente o chamado de Deus por meio de Elias. Fez um churrasco dos bois, deu comida para o povo, queimou tudo que era propriedade dele e foi o sucessor de Elias. O que Deus nos chama e nos faz refletir nessa manhã como igreja é que vivemos um tempo, e não há como vivermos esse tempo apenas na nossa bom o suficiente. Nós precisamos viver o excelente, a excelência. E quando nós olhamos, por exemplo, Abraão, Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela. Ele teve que queimar os seus bois. Ele deixou sua casa, sua família e seguiu a Deus. Se nós formos olhar Moisés, não precisamos entrar muito, ele foi chamado para libertar o povo. Se formos olhar os discípulos de Jesus, que estavam na pescaria, que estavam cobrando impostos, Jesus olhou para eles: levanta e siga-me. Queimar os arados. Paulo, o perseguidor, aquele que foi conhecido como Saulo, e o Paulo agora convertido, deixou sua autoridade, o seu poder, para se transformar de um perseguidor a perseguido e aprisionado por Cristo. Pedro, nós vemos Pedro, também um homem que poderia viver a sua história, mas Jesus disse: venha, siga, e ele o seguiu. Precisamos, em último lugar, avaliar os riscos. Coisas maiores têm um preço. Fala para o irmão que está ao seu lado, para ele acordar: irmão, tem preço. Obrigado. O jovem rico chegou para Jesus: como eu posso alcançar a vida eterna? E ele disse: vende o que tu tem. E ele saiu. É preço. A mulher de Ló, preço. Se nós queremos viver o extraordinário, a presença de Deus, a grandeza de Deus, o chamado de Deus, você precisa queimar os seus arados, aquilo que te aprisiona, aquilo que faz você olhar para o seu passado e ficar ali lamentando do que está acontecendo. Há riscos. É preciso entender que o chamado de Deus para nós, como igreja, há riscos. Eu, já terminando a mensagem, para nós seguirmos na ceia, antes de eu me tornar seminarista, eu tinha minha vida profissional, casei com a senhorita Dona Dilvane, a Excelentíssima está aqui, tínhamos um plano, tínhamos um projeto. Eu estudei para ser militar, vivi a vida militar, passei em concurso da escola militar, mas chega um momento que você precisa tomar decisões, e há riscos. Como deixar uma situação garantida, uma estabilidade, para viver a vida de igreja? E para quem me conhece, essa igreja é a minha terceira igreja. As duas outras foram pequenininhas, que nós trabalhamos para a fundação. Tudo isso exige risco. Quando eu tomei a decisão, junto com a diretoria que me convidou para ser pastor dessa igreja, eu tinha um emprego. Eu trabalhava numa empresa, era gerente comercial dessa empresa, tinha uma vida estável. E a gente abre mão para viver coisas maiores. Eu posso dizer aos irmãos que eu não tenho nada de que me arrepender. Alguém poderia falar: mas você poderia estar hoje numa posição melhor, numa vida melhor, morando numa casa melhor, talvez num bairro melhor. Poderia, e ainda posso, se eu tiver esse interesse de correr atrás, estudar, me profissionalizar, fazer um concurso público, ou o que quer que seja. Mas há riscos. Você escolhe seguir a Cristo ou não. E eu estou dizendo só nessa área profissional, mas há também a área, por exemplo, familiar, que quando você decide seguir a Cristo, vai ter um preço. Familiares talvez não concordem com você. Teus amigos talvez te abandonem, porque você não é mais o cara da balada.
Você não é mais a menina da noite? Você já não sai para as mesmas festas? E você tem um risco de perder os seus amigos, porque não interessam mais andar com você. Seguir a Jesus e queimar os arados para viver coisas maiores, exige de nós a consequência disso, de abrir mão de muitas coisas, porque ser cristão tem um preço. É viver honestamente, é viver temendo a Deus, é viver uma vida moral, é ser marido de uma só mulher, é ser mulher de um só marido, é ter uma vida honesta e não fazer barganhas com o mundo, nem se envolver com coisas ilícitas. Tem um preço seguir a Jesus e queimar os arados, mas há também uma recompensa. Quando os discípulos abriram mão de ser pescadores para ser homens que curavam, que libertavam, que pregavam, acredito que a vida deles se tornaram um sentido maior. Não eram apenas pescadores de beira de rio, mas se tornaram homens importantes, de deixaram de pescar peixes para buscar vidas, para buscar almas. Quando nós nos entregamos à obra de Deus, e esse chamado é seu, e você precisa saber que há uma escolha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, no sentido que muitos são chamados, mas não querem segui-lo, não querem abrir mão. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar o seu emprego, a sua formação, o seu concurso. Isso é uma coisa que somente você e Deus devem decidir, ninguém está falando isso aqui, mas para viver coisas maiores existem riscos, e esses riscos são evidentes, mas existe também recompensa. A palavra de Deus diz que todos nós que trabalhamos nesta obra, que vivemos essa obra, receberemos os nossos galardões, e na eternidade, cada um receberá conforme o seu trabalho. Não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não come. E é essa visão que nós como igreja precisamos ter. Nós queremos ser a igreja acolhedora do bom o suficiente, ou nós queremos ser uma igreja acolhedora da excelência, de fazer coisas maiores, como estamos fazendo em Jardim Gramacho, de fazer coisas maiores, como estamos fazendo na nossa comunidade. Só depende de você, só depende de você. Você tem um chamado, você tem um risco, mas você também tem a presença de Deus, para você se levantar do seu lugar e deixar de viver uma vida medíocre, um cristianismo apenas de culto, e entregar a sua vida a Deus, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Ninguém vai fazer o que Deus chamou você para fazer. E se você deixar de fazer, e você deixar de se envolver, e você deixar de participar, todos nós seremos cobrados no último dia. Que Deus nos ajude a queimar os nossos arados. Que Deus nos ajude como igreja a queimar o que nos aprisiona e viver o sobrenatural de Deus para esse tempo. Que Deus nos ajude, ao chegar no final da nossa história, termos muita história para contar, assim como Eliseu teve. Que Deus nos abençoe e que fortaleça a nossa fé. Feche seus olhos. Pai, obrigado nessa manhã, ó Deus, por o Senhor nos chamar a viver o sobrenatural, coisas maiores. Coisas maiores nos aguardam, coisas maiores estão disponíveis, coisas maiores nós teremos acesso. Mas queremos, ó Deus, nessa manhã que o Senhor, com Teu Espírito Santo, capacite a cada um a avaliar os riscos, avaliar a transformação, abrir mão, assim como Eliseu fez, deixou o seu gado, o seu arado e seguiu Elias. Que da mesma forma possamos pensar em viver coisas maiores. Que o Senhor abençoe cada família, cada ministério, cada homem e mulher chamado nessa manhã, e que o Senhor nos ajude como igreja a viver o sobrenatural. É o que eu oro, te agradeço no nome de Jesus, amém. Quero convidar o pastor Mateus a assumir o púlpito e deixo a palavra a você. Você se sente vocacionado, se sente impulsionado, se sente desejoso de viver coisas maiores? Procure alguém, procure o pastor, pergunte o que eu posso ajudar, em que eu posso me envolver. A obra de Deus precisa de muitos voluntários, e a obra de Deus precisa de muitos vocacionados. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Salve a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Gostaria de convidar o corpo diaconal já a se aproximar do altar, convidar a equipe de mídia, por favor, a tirar o púlpito. Amados, celebraremos agora
a maior cerimônia da história da humanidade. De todas as cerimônias existentes, das colações de grau, das tomadas de poder público pela nomeação de presidentes, de ministros, qualquer cerimônia criada pela mão humana não se compara àquilo que será executado a partir desse momento, a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos registra que, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e exercia no Éden o seu governo, a sua vontade. Mas pelo pecado do homem, o governo de Deus se afasta da história do homem, da humanidade. Pelo pecado, o governo de Deus já não habita entre nós. Mas no ato de amor salvífico, Deus envia Jesus Cristo. Envia Jesus Cristo após, durante muito tempo, prometer novamente restabelecer o seu governo entre nós. Há uma frase antiga que dizia o seguinte: nos foi prometido um reino e recebemos a igreja. Deus nos prometeu o reino, o seu reino nesta terra, e nós recebemos da parte dele a igreja do Senhor. Mas a realidade é que poderíamos adaptar essa frase e dizer: nos foi prometido um reino e recebemos Jesus Cristo. Jesus é o reino de Deus. Ele é o reino de Deus porque nele está o governo e a vontade de Deus. Estar no reino de Deus é estar em Jesus Cristo. Somente Ele, o único Filho de Deus, sem máculas, sem pecados, somente Ele é a expressão perfeita do governo e da vontade de Deus. Por essa razão, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, quando está conversando com alguns fariseus, a partir do versículo 51, o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A ausência do governo de Deus nos levou à realidade da morte, da perda e da destruição. Mas em Jesus Cristo, o reino de Deus entre nós, encontramos mais uma vez a possibilidade de vida eterna. Para encontrarmos o reino de Deus, devemos encontrar antes de tudo Jesus Cristo e nos unirmos a Ele. E como a sua palavra revela, para sermos um com Ele e recebermos a vida do reino de Deus, é necessário comer do pão, ou melhor, comer da carne de Cristo. E é necessário também beber do seu sangue. Mas Jesus explica isso de forma mais específica quando fala, ou pelo menos o que se registra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 e 29. Jesus, na ceia, diz o seguinte aos seus discípulos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e, dando graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A ceia do Senhor é a celebração da unidade do povo de Deus com o seu Senhor. A ceia do Senhor representa que fazemos parte do reino de Deus nessa terra. Significa que somos um com Jesus Cristo. Por isso, essa é a maior celebração que existe. Esse local é o local mais precioso de toda a história, o espaço de comunhão do corpo de Cristo com o seu Senhor. Por essa razão, quero te convidar, em um ato de reverência, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos
iremos estar orando pela consagração desses elementos, para que fique claro em nossa consciência a responsabilidade de anunciarmos que somos um com Deus. Pai, eu oro a Ti e consagro nesse momento, Senhor, os elementos que aqui estão presentes. Consagro a Ti este pão, consagro a Ti esse suco de uva, na representação simbólica do Teu corpo e do Teu sangue. Que esse ato de comunhão nos leve à consciência da necessidade da excelência da Tua busca, Pai. Que venhamos, por meio desse ato simbólico, trazer à nossa consciência a necessidade da queima dos nossos arados, a necessidade de buscar a Tua presença acima de tudo. E mais do que isso, Senhor, eu clamo a Ti, para que nesse ato simbólico fique claro em nossas consciências o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Tua bondade para com nossas vidas. Que esse amor, essa misericórdia, essa bondade venham ser levados a outros através de nós. Que queime no nosso coração o impulso evangelístico de levar outras pessoas que desconhecem a Tua palavra a celebrarem conosco esse ato maravilhoso de cear do Teu corpo e do Teu sangue. Oramos essas coisas e pedimos, Deus, o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões e das nossas falhas. Clamamos a Ti o Santo Espírito que vem da Tua parte, para que venhamos ser formados à imagem perfeita de Jesus. Oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. E enquanto estamos distribuindo os elementos, faça uma avaliação de consciência. Ore ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, e louve ao Senhor por meio do ministério de louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me tornou ungido do Senhor. Em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Algum irmão ficou sem receber alguns elementos? Se alguém levante as suas mãos. Não. Convido o corpo diaconal a se colocar mais uma vez à frente. O Ministério de Louvor pode nos conduzir em adoração. Digno és o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Quero te convidar a destacar o primeiro elemento, o pão. Gostaria de convidar o diácono Messias para estar orando em favor desse elemento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente por esta manhã, estarmos participando, Senhor, deste momento, a ceia, Senhor, aquele momento que o Senhor separou para nós. Que esse momento, Senhor, de reflexão, esse momento, Senhor, de celebração, possa se repetir, Senhor, sempre em nossas vidas, que traz a memória, Senhor, do sacrifício que Tu fizeste por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia me salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia salvou a todos nós que aqui estamos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso guia. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos todos o pão. Gostaria de convidar o diácono João. Gostaria de convidar o irmão Mário Drummond para estar fazendo a oração em favor do segundo elemento.
Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na sua casa, participando deste memorial, Senhor Deus, que foi uma das suas ordenanças, Senhor Deus. Agora, ó Pai, o cálice, ó Pai, esse suco de uva, ó Pai, representa o seu sangue um dia derramado na cruz. Ó Pai, que a gente possa refletir a cada dia, Senhor Deus, e amar a Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em seguida, tomou o cálice e, dando graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é oferecida em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebamos todos o cálice. João capítulo 6, versículo 24 diz: todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que celebramos é o símbolo daquilo que nos garante a ressurreição no último dia. Que Deus seja louvado por isso. Pai, agradeço a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de celebrarmos o Deus Emanuel, o Deus entre nós. Agradecemos pela graça, pela misericórdia, por esse Espírito que nos atraiu à Tua presença, Deus. Clamamos a Ti para que a chama do Teu Espírito continue a queimar em nossos corações até o último dia. Que essa celebração nos toque, nos leve à reflexão do tamanho do Teu amor por nós, e que venhamos a compartilhar dia após dia esse amor com os necessitados, até que o Senhor venha. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Meu irmão, se coloque de pé, cumprimente o irmão que está do seu lado, diga a ele: estou feliz com a sua presença, a vida para você. O nosso Senhor ressuscitou e há de nos ressuscitar no último dia. O Ministério de Louvor irá nos conduzir em mais um louvor, e assim encerramos o nosso culto com uma oração preciosa. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação. Exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, sempre
Graça e paz, você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.